Boa tarde a todos. Excelentíssimas senhoras e senhores embaixadores e representantes dos Estados-membros da CPLP, excelentíssimas senhoras e senhores embaixadores e representantes dos observadores associados, ilustres convidados, senhoras e senhores, é com enorme satisfação que vos damos as boas-vindas a este encontro, com o qual pretendemos retomar o contacto com os observadores associados da CPLP, num formato que nos permite um convívio mais próximo. Muito obrigado pela vossa presença. Quisemos também trazer a este encontro os novos candidatos, países e organizações com fortes ligações à CPLP e com vontade de as aprofundar, cujas candidaturas estiveram a aguardar a conclusão do processo de revisão do regulamento. Estendo aos ilustres representantes dos novos candidatos o meu agradecimento pela vossa presença. E foi exatamente isso que aconteceu na última cimeira de chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em São Tomé e Príncipe, em agosto passado, ou seja, concluímos a revisão do regulamento, processo que havíamos iniciado em 2021. Temos agora um regulamento mais claro, mais funcional e com objetivos bem definidos, o qual já tivemos oportunidade de levar ao vosso conhecimento. O principal objetivo do novo regulamento é estabelecer uma verdadeira parceria de cooperação com os associados. É desejo da CPLP que esta parceria se traduza na realização de iniciativas de cooperação concretas, de interesse comum e de benefícios mútuos. Para isso, desenhamos o chamado Plano de Parceria, que enquadra o contributo dos observadores associados para a prossecução dos objetivos da CPLP e identifica as iniciativas de cooperação, bem como dos respectivos meios. Estas iniciativas devem recair no âmbito dos 3 pilares de ação da CPLP, agora acrescido de um novo, a cooperação económica, e estarem alinhadas com as estratégias de ação e com a agenda da CPLP. Estando a agenda da CPLP alinhada com a Agenda 2030, teremos certamente muitos pontos em comum a desbravar. O plano de parceria contempla também uma parte dedicada à língua portuguesa, que, como todos sabem, viu recentemente consagrada pela Unesco a data de 5 de maio como o Dia Mundial da sua celebração. Contamos com o contributo dos observadores associados na celebração desta data, na promoção do ensino da língua portuguesa e na sua difusão. Tendo em linha de conta não só as diásporas da CPLP, presentes em tantos países observadores associados, como também um aumento significativo do número de pessoas interessadas em aprender o português. Ainda nesta matéria, o novo regulamento promove a participação e o contributo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa enquanto fórum de diálogo e de assessoria na elaboração de projetos conjuntos com os observadores associados. Gostaria de referir também que o regulamento passou a contar com um roteiro que orienta a elaboração do plano de parceria a ser apresentado pelos candidatos, enquanto os atuais observadores associados dispõem de um período de 4 anos para a conversão dos antigos planos no novo plano de parceria. Em qualquer dos casos, o Secretariado Executivo, os seus diferentes serviços com intervenção nesta área, como sucede com o meu gabinete, as direções de cooperação e de ação cultural e de língua portuguesa estão totalmente disponíveis para acompanhar e apoiar a elaboração do plano de parceria ou, se for o caso, a reconversão dos antigos planos. Os planos de parceria serão, em qualquer dos casos, apreciados e aprovados pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. A concluir, e antes de passar a palavra ao Sr. Representante Permanente de São Tomé e Príncipe, Embaixador António Quintas do Espírito Santo, Presidente em exercício,
gostaria de reiterar a minha convicção de que existe um enorme potencial de cooperação entre a CPLP e os observadores associados, seja por via da convergência de agendas, da vontade de estreitar laços políticos, culturais, linguísticos ou até mesmo económicos. O regulamento agora revisto é um instrumento que nos permitirá concretizar esse potencial através de ações conjuntas com resultados mutuamente vantajosos. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores embaixadores e representantes dos Estados-membros da CPLP, excelentíssimo senhor secretário executivo da CPLP, excelentíssimos senhores e senhoras e senhores embaixadores, representantes permanentes dos observadores, dos Estados observadores da CPLP, prezados convidados, senhoras e senhores. Em nome da presidência da CPLP e do Comitê de Concertação Permanente da CPLP, quero exprimir o regozijo que sentimos nesta ocasião em que nós, conformados com o sucesso da nossa organização, temos o prazer de vos convidar para podermos dar o início a um novo momento no quadro do relacionamento existente entre a CPLP e os Estados observadores desta organização. Algumas circunstâncias tiveram o condão negativo de arrefecer o ânimo da nossa continuidade, como, por exemplo, a Covid, e também confesso que alguns desacertos em relação a algumas normas do regulamento dos observadores associados, cujas discussões tiveram lugar ao longo dos últimos tempos. No entanto, mercê do espírito do compromisso e da boa marcha que a CPLP tem vindo a enveredar, hoje condições estão criadas para que esse relacionamento seja mais profícuo, salutar, para que os nossos trabalhos andem a melhor termo. Num contexto em que o mundo se vê confrontado com alguns sinais no sentido contrário aos valores que comungamos, aos valores que partilhamos e que acomodamos nas nossas sociedades, reforçamos ainda mais a consciência de que o caminho por nós escolhido no sentido da elevação de pontes de diálogo e do engajamento mútuo com vista à realização de iniciativas conjuntas que visam o desenvolvimento, traduz o programa inadiável das nações civilizadas e disso não arredaremos. Não obstante tudo que tem acontecido, ou os sinais que têm sido enviados na nova ordem internacional, a CPLP manter-se-á segura nos seus princípios e na defesa daquilo que possa ser considerado como a promoção do entendimento na paz entre as nações. A CPLP tem chamado a si a atuação em áreas cada vez mais diversas e de se encontrar com os anseios naturais e as expectativas legítimas das populações que compõem a comunidade que esta organização expressa. Como é do conhecimento de todos, Santo Tomé e Príncipe foi palco da última cimeira dos chefes de Estado e do governo da CPLP. Escolheu-se o lema, elegemos um lema, que é a juventude e a sustentabilidade.
É com base neste lema que nós apelamos aos Estados-membros e aos Estados-membros observadores, no sentido de afunilarmos as nossas ações, no sentido de desenvolvermos ações que vão de encontro à juventude. É um lema transversal, porque a questão da juventude, o pensamento juvenil está presente em todos os atos da nossa organização e também em todos os atos das organizações, dos Estados que são considerados os Estados observadores aqui presentes. É um lema que se relaciona perfeitamente bem com o lema da mobilidade, que foi o lema lançado na Conferência de Mindelo, em Cabo Verde. É um lema que também se relaciona com as questões econômicas, com o eixo econômico, nós chamamos o quarto eixo, que foi também proposto pela presidência angolana. E então, a transversalidade deste lema da juventude e sustentabilidade, por si só, exige esse esforço coletivo no sentido de levarmos a cabo esta presidência, que não é a presidência de Santo Tomé e Príncipe, é a presidência dos Estados-membros e é também a presidência dos observadores. Estaremos juntos e nesta senda do melhoramento da nossa organização. A CPLP hoje tem uma medalha. A CPLP hoje tem uma medalha. Esta medalha é o crescimento que se tem verificado na organização. Esse crescimento é traduzido em número de estados que continuam a aproximar a nossa organização, pedindo que sejam considerados observadores. Essa medalha também reflete a participação da CPLP no Concerto das Nações, a atividade que a CPLP tem organizado no quadro das Nações Unidas, julgo eu que é por si só um argumento importante para nós verificarmos, digamos, esse crescimento da nossa organização. Eu gostaria de terminar por aí, mas antes pedir-vos o seguinte: nós estamos perante uma organização que tem raízes, tem ramos bastante diversificados. Quem está na CPLP, quem pediu para ser observador na CPLP, sabe que entrou para uma comunidade de raízes, de ramos, uma comunidade da cultura, uma comunidade de aproximação entre os povos. E isso me fez lembrar um líder africano, que é Samora Moisés Machel, que era um eloquente e nas suas intervenções ele parava e dizia e cantava algumas coisas. E na altura ele dizia que a África precisava ser relevada. E ele gritava e dizia, soltava cantos e gritos que mobilizava na altura. E um dos cantos que ele dizia, ele evocava os Estados-membros na altura dos Palopes. Mas hoje, se ele tivesse em vida, esses cantos seriam traduzidos, seriam ampliados para os países que constituem a comunidade CPLP. Este canto foi depois renovado por uma cantora angolana e hoje este canto está e continua vivo no quadro do mosaico cultural da música da CPLP. O Samora Machel dizia assim: sinto-me orgulhoso. É isso que ele dizia? Sinto-me orgulhoso de ser africano. Os meus antepassados, todos nasceram aqui. E ele cantava e dizia: sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados, todos nasceram aqui. Filho legítimo do mundo das ilhas, minha África, oie, oie. Angola, oie, oie, oie. Moçambique, oie, oie, oie.
Cabo Verde, oiê, Guiné-Bissau, oiê, Guiné Equatorial, oiê, Timor-Leste, oiê, Portugal, oiê, Brasil, oiê, Santo Tomé e Príncipe, oiê, observadores, oiê. Muito obrigado a todos.